Eles roubaram meu filho recém-nascido da maternidade. 15 anos depois, recebi um bilhete anônimo dizendo: procure na fazenda da sua tia. Meu nome é Dona Cláudia e hoje eu tenho 71 anos. Vocês não vão acreditar no que vou contar hoje. Durante 15 anos da minha vida, eu procurei meu filho desaparecido, apoiada por uma pessoa que eu considerava meu anjo da guarda. O que eu não sabia é que esse anjo era, na verdade, o demônio que tinha destruído minha vida. Meus queridos, vocês não conseguem imaginar a dor de uma mãe que tem seu bebê arrancado dos braços poucas horas depois do nascimento. E vocês não conseguem imaginar a raiva que eu sinto até hoje, aos meus 71 anos, quando penso em todos os primeiros momentos que me foram roubados. Hoje eu sou avó de 6 netos lindos e bisavó de 2 pequeninos que são a luz dos meus olhos. Moro aqui em Ribeirão, tenho uma vida tranquila agora, rodeada de amor, mas para vocês entenderem como cheguei até aqui, preciso voltar no tempo e contar uma história que me marcou para sempre. Era o ano de 1978. Eu tinha 25 anos e estava grávida do meu primeiro filho. Naquele tempo, meus queridos, as coisas eram muito diferentes do que são hoje. A gente não tinha ultrassom para saber o sexo do bebê, não tinha celular para tirar foto a toda hora, não tinha nada dessas modernidades de hoje. A gente só sabia que estava esperando um filho quando a barriga começava a crescer e o médico confirmava no exame. Eu era casada com o João, um homem trabalhador que era pedreiro aqui na cidade. A gente vivia numa casinha simples, mas com muito amor. João trabalhava o dia todo, no sol quente, construindo casas para os outros, enquanto eu cuidava do nosso lar e me preparava para a chegada do nosso primeiro bebê. Naquele tempo, meus queridos, era costume a mulher ficar em casa cuidando da família enquanto o marido trabalhava fora. A gravidez foi tranquila, graças a Deus. Eu fazia o pré-natal no postinho do bairro, onde a enfermeira Dona Mercedes, uma senhora muito carinhosa, cuidava de todas as grávidas da região. Ela me ensinou tudo sobre como cuidar de um recém-nascido, como amamentar, como dar banho. Eu estava ansiosa e feliz esperando meu bebê. Durante toda a gravidez, quem mais me apoiou e me mimou foi minha tia Benedita. Ela era irmã do meu pai, uma mulher de 50 e poucos anos que nunca tinha conseguido ter filhos. Tia Benedita era dona de uma fazenda nos arredores da cidade, onde criava gado e plantava milho e feijão. Era uma mulher forte, trabalhadora, respeitada por todos na região. Sempre que eu precisava de alguma coisa durante a gravidez, era a tia Benedita quem aparecia para ajudar. Se eu estava enjoada, ela trazia chás caseiros. Se eu precisava de roupa para o bebê, ela me levava na cidade para comprar. Se João não tinha dinheiro para pagar o médico, ela tirava do próprio bolso. Era realmente como um anjo da guarda na minha vida. Cláudia, minha filha, ela sempre dizia: esse bebê vai ser a coisa mais preciosa da sua vida. Eu vou ajudar vocês em tudo que precisarem. E ela realmente fazia isso. Nos últimos meses da gravidez, ela ia na minha casa quase todo dia para ver como eu estava. O parto estava marcado para acontecer na Santa Casa de Misericórdia, que era o hospital mais confiável da cidade naquele tempo. Quando chegou o dia, no finalzinho de setembro de 1978, as dores começaram de madrugada. João correu para chamar tia Benedita, que nos levou para o hospital na caminhonete dela. O parto foi normal, graças a Deus. Depois de algumas horas de trabalho de parto, nasceu meu menino lindo, gordinho e rosadinho. Quando a parteira colocou ele nos meus braços pela primeira vez, meus queridos, eu chorei de tanta alegria. Era um amor que eu nunca tinha sentido na vida. Um amor que só uma mãe entende. João estava radiante de felicidade. Ele pegou o bebê no colo e disse:
Esse menino vai se chamar Diego, como meu avô. Tia Benedita também estava lá, toda emocionada, dizendo que nunca tinha visto um bebê tão lindo. Ela segurava minha mão e repetia: "Que bênção, minha filha! Que bênção de Deus!" O bebê mamou direitinho logo depois do nascimento. Eu consegui amamentar ele sem dificuldade, e ele era calminho, quase não chorava. A enfermeira disse que era um bebê muito saudável e que eu era uma mãe de sorte. Depois do parto, eles me levaram para o quarto, onde eu descansaria até o dia seguinte. Naquele tempo, meus queridos, os hospitais eram muito diferentes. Não tinha acompanhante ficando no quarto com a mãe, não tinha berço no mesmo quarto do bebê. Os recém-nascidos ficavam todos juntos no berçário, e as mães só viam os filhos na hora de amamentar. Era assim que funcionava. Durante a tarde e a noite, eu amamentei meu Diego mais 3 vezes. Cada vez que a enfermeira trazia ele para mamar, meu coração transbordava de alegria. Eu ficava olhando para aquele rostinho perfeito, para as mãozinhas pequeninas, para os dedinhos dos pés. Era meu filho, meu tesouro, meu tudo. João teve que ir embora à noite porque homem não podia dormir no hospital naquele tempo. Tia Benedita também foi para casa, prometendo voltar no dia seguinte para nos buscar. Eu fiquei sozinha no quarto, mas feliz, sabendo que meu bebê estava seguro no berçário. Na última mamada da noite, por volta das 10 horas, Diego mamou bem e dormiu tranquilo nos meus braços. A enfermeira o levou de volta para o berçário e eu consegui descansar. Estava exausta depois do parto, mas era uma exaustão boa de quem tinha acabado de realizar o sonho da vida. Meus queridos, foi a última vez que eu vi meu filho como mãe de verdade. A última vez que o tive nos braços, sabendo que ele era meu, que eu era a mãe dele, que nós íamos crescer juntos. Se eu soubesse que era a despedida, teria ficado acordada a noite inteira só olhando para ele. De manhã cedo, por volta das 6 horas, a enfermeira veio me acordar para a primeira mamada do dia. Ela estava com uma expressão estranha no rosto, meio nervosa. "Dona Cláudia", ela disse, "preciso falar com a senhora. Aconteceu um problema durante a madrugada." Meu coração disparou na mesma hora. "O que aconteceu? Onde está meu filho?" Eu perguntei, já me levantando da cama, apesar da dor do parto. A enfermeira me pediu para sentar e respirar fundo antes de me contar. Seu bebê desapareceu do berçário durante a madrugada. A gente não sabe como nem quando. O vigia da madrugada disse que não viu nada estranho, mas quando a enfermeira do turno da manhã foi buscar os bebês para a mamada, o berço do seu filho estava vazio. Meus queridos, naquele momento o mundo desabou na minha cabeça. Eu comecei a gritar e chorar ao mesmo tempo. Como assim desapareceu? Bebê não desaparece. Alguém levou meu filho. Alguém roubou meu bebê. Eu gritava tanto que outras mães dos quartos vizinhos acordaram e vieram ver o que estava acontecendo. O diretor do hospital foi chamado. A polícia foi chamada. João chegou correndo quando soube da notícia. Tia Benedita também apareceu logo em seguida, toda desesperada, dizendo que não podia acreditar no que estava ouvindo. A investigação começou imediatamente. Os policiais interrogaram todos os funcionários que trabalharam durante a madrugada. Verificaram se tinha algum registro de saída, se alguém estranho tinha sido visto no hospital. Mas naquele tempo, meus queridos, os hospitais não tinham câmeras de segurança como hoje. O controle era muito mais simples, mais precário. Havia apenas um vigia na entrada principal e um na porta dos fundos. O vigia da entrada disse que só saíram do hospital 2 pessoas durante a madrugada. Um homem que foi embora depois que a esposa deu à luz e uma mulher de meia idade que disse ser tia de uma das parturientes. Ambos foram librados sem maiores questionamentos, porque era normal parentes irem embora depois da visita. O vigia dos fundos disse que não viu ninguém sair por ali durante seu turno. As enfermeiras do berçário
Juraram que fizeram a ronda normalmente durante a noite e que todos os bebês estavam nos seus lugares na última verificação por volta das 2 da manhã. A polícia levantou a hipótese de que alguém de dentro do próprio hospital estava envolvido. Afinal, seria muito difícil para uma pessoa estranha entrar no berçário, pegar um bebê específico e sair sem ser vista, a não ser que conhecesse bem a rotina do lugar. Durante 3 dias, eu fiquei internada no hospital enquanto a investigação continuava. 3 dias de desespero absoluto, de choro constante, de um vazio no peito que parecia que ia me matar. As outras mães com seus bebês passavam pelo corredor e eu não conseguia nem olhar. A dor era insuportável. João mal comia, mal dormia. Ele passava o dia na delegacia pressionando os policiais para acharem nosso filho. Tia Benedita ficava comigo no hospital, me consolando, me trazendo comida que eu não conseguia comer, dizendo que tudo ia dar certo, que íamos encontrar Diego. Minha filha, ela repetia sempre, não perde a fé. Deus não ia permitir uma coisa dessa. Seu bebê vai voltar para casa. Eu tenho certeza disso. E ela chorava junto comigo. Parecia estar sofrendo tanto quanto eu. Depois de uma semana de investigação, a polícia não tinha conseguido nenhuma pista concreta. Alguns funcionários foram interrogados várias vezes, mas todos tinham álibis consistentes. Nenhum dos registros do hospital mostrava irregularidades. Era como se meu bebê tivesse simplesmente desaparecido no ar. O delegado, Dr. Henrique, um homem já de idade que parecia realmente se importar com o caso, me chamou para uma conversa particular. Dona Cláudia, ele disse, a senhora precisa se preparar para a possibilidade de que seu filho pode ter sido levado para longe daqui. Esse tipo de crime, infelizmente, às vezes é organizado. Podem ter levado a criança para outra cidade, outro estado. Mas eu não conseguia aceitar essa possibilidade. Doutor Henrique, eu disse, eu sinto que meu filho está por perto. Uma mãe sente essas coisas. Ele não pode estar longe de mim. O delegado balançou a cabeça com pena e disse que iam continuar investigando, mas que o tempo estava passando e as chances diminuindo. Quando saí do hospital, uma semana depois do parto, eu voltei para casa de mãos vazias. O quartinho que eu tinha preparado com tanto carinho para o Diego continuava lá, com o bercinho, as roupinhas, os bichinhos de pelúcia. Era um lembrete constante da minha dor. João tentava me animar, mas eu via que ele também estava destruído. Ele voltou ao trabalho porque a gente precisava do dinheiro, mas nas primeiras semanas ele chegava em casa toda tarde perguntando se tinha alguma novidade, se a polícia tinha ligado, se alguém tinha visto alguma coisa. Quem nunca me abandonou durante esse período foi tia Benedita. Ela aparecia na minha casa quase todo dia, trazia comida pronta, cuidava da limpeza, ficava conversando comigo para eu não ficar sozinha com meus pensamentos. Quando João estava trabalhando, ela era minha única companhia. Cláudia, ela sempre dizia, eu sei que você está sofrendo, mas você precisa se cuidar. Quando o Diego voltar, ele vai precisar encontrar a mãe dele forte e saudável. Você não pode se entregar ao desespero. E ela tinha razão, eu precisava manter a esperança viva. Foi tia Benedita quem teve a ideia de fazermos nossa própria investigação. A polícia está fazendo o trabalho deles, ela disse. Mas a gente não pode ficar parada esperando. Vamos procurar por nossa conta também. E foi o que a gente começou a fazer. Todo final de semana, tia Benedita pegava a caminhonete dela e a gente saía rodando pela cidade e pelas fazendas dos arredores. A gente colava cartazes com a foto do Diego, que tinha sido tirada no hospital, oferecendo recompensa por informações. A gente batia de porta em porta perguntando se alguém tinha visto um bebê recém-nascido. Naquele tempo, meus queridos, não existia internet
Não existia rede social para divulgar desaparecimento. A gente dependia dos jornais locais, da rádio, do boca a boca. Tia Benedita pagou para colocar anúncio no jornal toda semana durante meses. Ela também conhecia o dono da rádio mais ouvida da cidade e conseguiu que eles falassem do caso todos os dias. Durante o primeiro ano, apareceram várias pistas falsas. Gente ligava dizendo que tinha visto um bebê parecido com Diego em tal lugar, que tinha ouvido o choro de criança numa casa abandonada, que desconfiava do vizinho que tinha aparecido com um bebê do nada. A gente investigava todas essas denúncias, por mais absurdas que parecessem. Tia Benedita pagava combustível, pagava almoço quando a gente ia para outras cidades, pagava até detetive particular quando aparecia uma pista que parecia mais promissora. Ela nunca mediu esforços nem dinheiro para me ajudar. Era realmente a pessoa mais generosa e solidária que eu conhecia. Não se preocupa com dinheiro, minha filha. Ela sempre dizia quando eu tentava protestar. Dinheiro a gente ganha de volta, mas uma família destruída não tem preço. Eu vou ajudar vocês até encontrarmos o Diego. E ela cumpria essa promessa todos os dias. No segundo ano de busca, João começou a ficar desanimado. Ele ainda me apoiava, mas eu percebia que ele estava perdendo a esperança. Cláudia, ele disse uma noite, talvez a gente devia pensar em tentar ter outro filho. Não para substituir o Diego, mas para a gente seguir em frente. Mas eu não conseguia pensar nisso. Como ter outro filho sabendo que Diego estava em algum lugar precisando de mim? Como seguir em frente sem saber o que tinha acontecido com meu bebê? João, eu respondi, eu não consigo. Primeiro eu preciso encontrar nosso filho. Foi a partir daí que nosso casamento começou a se desgastar. João queria que eu aceitasse a realidade e seguisse em frente. Eu não conseguia desistir de procurar Diego. A gente brigava constantemente. Ele achava que eu estava obcecada, que estava destruindo minha própria vida. Eu achava que ele estava desistindo do nosso filho. Tia Benedita tentava fazer as pazes entre nós. Ela conversava com João, explicava que eu precisava de tempo, que uma mãe nunca desiste. Conversava comigo também dizendo que eu não podia deixar meu casamento se destruir por causa disso, mas a situação foi ficando insustentável. No terceiro ano, João me deu um ultimato, ou eu parava com as buscas e focava em reconstruir nossa vida, ou ele ia embora. Foi uma das conversas mais dolorosas da minha vida. Ele disse que me amava, mas que não aguentava mais viver numa casa que parecia um velório, com uma mulher que só pensava no passado. Eu entendi o lado dele, mas não consegui atender ao pedido. João, eu disse chorando, eu não consigo desistir do Diego. Se você consegue, problema seu. Mas eu vou procurar ele até o último dia da minha vida. E foi o que aconteceu. João fez as malas e foi morar com a irmã dele em São Paulo. Quando João foi embora, tia Benedita me apoiou completamente. Você fez certo, minha filha, ela disse. Um homem que desiste do próprio filho não merece ser chamado de pai. Diego precisa da mãe dele e você está sendo uma mãe verdadeira. Essas palavras me deram força para continuar. A partir do quarto ano, as buscas ficaram mais difíceis porque eu estava sozinha. Tia Benedita continuava me ajudando, mas eu precisava trabalhar para me sustentar. Consegui emprego numa fábrica de roupas, trabalhando no turno da noite para poder procurar Diego durante o dia. Era uma vida muito dura, meus queridos. Durante o dia eu saía investigando pistas, colando cartazes, conversando com pessoas. À noite eu trabalhava na fábrica, operando máquina de costura até de manhã. Dormia algumas horas durante a tarde e recomeçava tudo no dia seguinte. Mas tia Benedita nunca me deixou desanimar. Todo final de semana ela aparecia com a caminhonete pronta para mais uma jornada de buscas. Hoje pode ser o dia, Cláudia, ela sempre dizia.
hoje a gente pode encontrar uma pista que vai mudar tudo. E essa esperança me mantinha de pé. Durante esses anos todos, a gente investigou centenas de denúncias. Fomos em casas de adoção clandestinas, em fazendas isoladas, em bairros de outras cidades onde alguém tinha visto uma criança parecida com Diego. Conversamos com parteiras, com gente que trabalhava em hospitais, com qualquer pessoa que pudesse ter alguma informação. Algumas vezes a gente chegou perto de descobrir esquemas de venda de bebês que realmente existiam naquela época. A polícia até conseguiu prender algumas pessoas envolvidas nesses crimes, mas Diego nunca estava entre as crianças recuperadas. Era sempre uma esperança que se transformava em frustração. No 5º ano, eu comecei a procurar crianças que já estariam com idade escolar. Ia nas escolas da cidade e das redondezas, perguntando se tinha algum aluno que parecia comigo ou com João, que não tinha certidão de nascimento clara, que tinha aparecido na família de forma suspeita. Tia Benedita conhecia muita gente porque era fazendeira há anos na região. Ela usava os contatos dela para conseguir informações, conversava com outros fazendeiros, com funcionários das propriedades, com gente que viajava muito e podia ter visto alguma coisa estranha. Cláudia, ela me dizia, minha fazenda está sempre de portas abertas para as buscas. Se você quiser ir lá fazer uma base de operações, pode usar a casa, usar os empregados para ajudar. Estamos todos juntos nessa. E realmente era assim. Todo mundo na fazenda dela conhecia a história e ficava de olho aberto. No 6º ano, 7º ano, 8º ano, a rotina continuava a mesma. Eu trabalhava na fábrica à noite, procurava Diego durante o dia e aos fins de semana saía com tia Benedita para investigar pistas. Algumas pessoas já começavam a me olhar com pena, achando que eu estava louca de procurar uma criança há tanto tempo. Mas eu não ligava para o que os outros pensavam. Toda manhã eu acordava com a esperança de que aquele seria o dia. Toda noite eu dormia planejando onde procurar no dia seguinte. Diego estava vivo em algum lugar, crescendo, aprendendo a andar, aprendendo a falar, e eu não estava lá para ver nada disso. A dor mais terrível não era só a saudade, era pensar que Diego podia estar sendo maltratado, que podia estar precisando de mim, que podia estar se perguntando onde estava sua mãe verdadeira. Essas eram as piores horas, quando minha imaginação criava cenários horríveis. Tia Benedita sempre percebia quando eu estava tendo esses pensamentos ruins. Não fica imaginando coisa ruim, minha filha, ela dizia. Se alguém roubou um bebê, é porque queria cuidar dele como filho. Diego deve estar sendo bem tratado, bem alimentado, indo na escola. Você vai encontrar ele saudável e feliz. No 9º e 10º ano, eu já estava ficando mais velha, mais cansada. O trabalho na fábrica estava pesando no meu corpo e as noites mal dormidas estavam cobrando seu preço, mas tia Benedita continuava firme ao meu lado, sempre disposta a mais uma tentativa, sempre com uma palavra de encorajamento. Olha, Cláudia, ela disse no 11º ano, eu tenho uma proposta para você. Por que você não vem morar na fazenda comigo? Assim você não precisa pagar aluguel, pode economizar dinheiro para contratar mais investigadores e a gente fica mais perto uma da outra para planejar as buscas. Era uma proposta tentadora, mas eu não aceitei. Tia, eu preciso ficar na cidade. Se Diego voltar, se alguém trouxer ele de volta, eu preciso estar na mesma casa onde ele nasceu. Ela entendeu minha decisão e continuou me apoiando de longe. No 12º e 13º ano, as pistas começaram a rarear. Não apareciam mais tantas denúncias. As pessoas já tinham se acostumado com os cartazes e eu estava ficando sem ideias de onde procurar. Mas tia Benedita nunca deixou eu desanimar completamente. Diego já deve estar um rapazinho.
Ela dizia. Já deve ter uns 14, 15 anos. Pode ser que ele mesmo esteja procurando por você. Pode ser que ele esteja fazendo perguntas sobre sua origem. Essa possibilidade me dava forças para continuar. Durante o 14º ano de busca, eu contraei uma investigadora particular nova na cidade, a Dona Lúcia, que tinha fama de resolver casos difíceis. Tia Benedita pagou pelos serviços dela durante 6 meses. Dona Lúcia revisou todo o caso desde o início. Conversou com pessoas que nunca tinham sido interrogadas, seguiu pistas que tinham sido abandonadas. Mas mesmo com o trabalho profissional da Dona Lúcia, a gente não conseguiu nenhum avanço significativo. No final dos 6 meses, ela me chamou para uma conversa difícil. Dona Cláudia, ela disse, eu revisei tudo, investiguei todas as possibilidades. Na minha opinião profissional, seu filho foi levado para muito longe daqui, provavelmente para outro estado. Era o que eu não queria ouvir, mas Dona Lúcia continuou. Ou então aconteceu algo pior, que a senhora não quer considerar. Eu sabia do que ela estava falando, mas me recusei a aceitar essa possibilidade. Meu filho está vivo, eu disse com firmeza. Eu sinto isso no meu coração de mãe. Tia Benedita concordou comigo. Dona Lúcia pode ser muito competente, ela disse depois, mas ela não é mãe. Ela não entende essa ligação que existe entre mãe e filho. Se Diego tivesse morrido, você saberia. Uma mãe sempre sabe. E essas palavras me tranquilizaram. No final do 14º ano, eu estava completamente exausta, fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Tinha gastado todas as minhas economias em investigações, tinha perdido empregos por faltar muito para procurar Diego, estava com a saúde abalada pela tensão constante. Tia Benedita percebeu meu estado e fez uma proposta diferente. Cláudia, ela disse, que tal a gente dar uma pausa nas buscas ativas? Não desistir, mas dar um tempo para você se recuperar. Você está se matando assim. Diego não ia querer ver a mãe dele nesse estado. Era a primeira vez em 14 anos que alguém sugeria uma pausa. E pela primeira vez eu considerei a possibilidade. Não era desistir, era me reorganizar para poder continuar procurando com mais eficiência. Talvez você esteja certa, tia, eu disse. Talvez eu precise me cuidar melhor. E foi assim que, no início do 15º ano, eu decidi dar uma pausa nas buscas ativas. Continuei alerta, continuei esperando que alguém aparecesse com informações, mas parei de sair todo fim de semana procurando. Consegui um emprego fixo numa loja de roupas e comecei a tentar reconstruir um pouco da minha saúde e da minha vida. Tia Benedita aprovou totalmente minha decisão. Isso mesmo, minha filha. Você precisa se cuidar. Quando Diego aparecer, e ele vai aparecer, você precisa estar forte para recebê-lo. Ela continuou me visitando regularmente, mas agora as conversas eram mais sobre outros assuntos, não só sobre as buscas. Meus queridos, foi exatamente nesse período de pausa que aconteceu o milagre que mudou minha vida para sempre. Era uma manhã de março de 1993. Eu estava me arrumando para ir trabalhar quando ouvi o carteiro deixando correspondência na caixa da minha casa. Entre as contas e propagandas, havia um envelope sem remetente, com meu nome escrito à mão numa letra que eu não reconheci. Dentro do envelope, havia um bilhete simples e uma fotografia. Meus queridos, quando eu li aquele bilhete, minhas pernas bambaram e eu tive que sentar no chão da sala. O bilhete dizia: seu filho está vivo. Procure na fazenda da sua tia Benedita. Ela sabe de tudo desde o primeiro dia. E junto com o bilhete, havia a foto de um rapaz de uns 15 anos com cabelos castanhos, olhos escuros e traços que eram inconfundivelmente meus e do João. Meus queridos, naquele momento, meu mundo virou de cabeça para baixo. Durante 15 anos, tia Benedita tinha sido minha maior aliada, minha companheira de buscas, minha fonte de apoio financeiro e emocional.
Como podia ser que ela soubesse onde estava Diego desde o primeiro dia? Minha primeira reação foi de incredulidade. Isso não pode ser verdade, eu pensei. Alguém está tentando me prejudicar, está tentando destruir a única pessoa que me ajudou todos esses anos. Mas quando olhei para a foto novamente, não tinha como negar. Aquele rapaz era meu filho. Eu fiquei o resto do dia inteiro andando pela casa, olhando o bilhete e a foto, tentando processar aquela informação. Parte de mim queria correr até a fazenda de tia Benedita imediatamente. Outra parte de mim tinha medo de descobrir que era verdade, de aceitar que eu tinha sido traída da pior forma possível. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei imaginando como seria possível. Se tia Benedita realmente tinha Diego, como ela conseguiu fingir todos esses anos? Como ela conseguiu me consolar quando eu chorava, me incentivar quando eu queria desistir, gastar dinheiro procurando uma criança que estava na própria casa dela. No dia seguinte, eu não consegui ir trabalhar. Liguei na loja dizendo que estava doente, o que não era mentira. Eu estava realmente doente de ansiedade e nervosismo. Passei o dia inteiro planejando como abordar tia Benedita, como descobrir se aquilo era verdade, sem dar chance para ela esconder qualquer coisa. Decidi que não ia avisar que ia visitar. Ia aparecer na fazenda de surpresa e observar tudo com cuidado. Se realmente havia um rapaz de 15 anos lá, se realmente esse rapaz se parecia comigo, eu saberia imediatamente se o bilhete estava falando a verdade. Era um sábado de manhã quando peguei o ônibus para a fazenda de tia Benedita. Durante todo o trajeto, meu coração batia disparado. 15 anos de busca podiam estar chegando ao fim naquele dia. 15 anos de sofrimento podiam ter uma explicação. Mas que explicação seria essa? Quando cheguei na fazenda, tudo parecia normal. Os empregados trabalhando, o gado pastando, a mesma tranquilidade de sempre. Mas eu estava com todos os sentidos em alerta, procurando qualquer sinal de que havia um adolescente morando ali. Tia Benedita me recebeu com o carinho de sempre. Cláudia, minha filha, que surpresa boa! Entra, vem tomar um café. Ela parecia genuinamente feliz em me ver, sem nenhum sinal de nervosismo ou culpa. Isso me confundiu ainda mais. A gente se sentou na varanda da casa grande, onde sempre conversávamos durante minhas visitas. Tia Benedita preparou café fresco e bolo de fubá, como fazia sempre, mas eu mal conseguia comer. Estava observando cada movimento, cada expressão do rosto dela, procurando sinais. Tia, eu comecei cuidadosamente. A senhora não acha estranho que depois de 15 anos a gente nunca encontrou nenhuma pista concreta sobre o Diego? Às vezes eu fico pensando se ele pode estar mais perto do que a gente imagina. Ela me olhou com aquela expressão carinhosa de sempre. Minha filha, eu sei que é frustrante, mas a gente não pode perder a esperança. Talvez ele esteja sendo criado por uma família, em outro estado. Talvez esteja bem longe mesmo. Mas um dia a verdade vai aparecer. Enquanto ela falava, eu ouvi passos na casa, passos de alguém jovem, caminhando pelos cômodos internos. Meu coração disparou. Tia, eu perguntei tentando disfarçar. Tem alguém mais em casa hoje? Ah, é o Fernando, ela respondeu naturalmente. Um rapaz que trabalha aqui na fazenda. Mora aqui comigo porque os pais dele morreram. Eu criei ele desde pequeno. E nesse momento, meus queridos, eu soube que tinha encontrado meu filho. Posso conhecer ele? Eu perguntei, tentando manter a voz firme. Tia Benedita hesitou por um segundo. Apenas um segundo, mas eu percebi. Claro, minha filha. Fernando, vem aqui conhecer a dona Cláudia. Quando aquele rapaz apareceu na varanda, meus queridos, o mundo parou. Era meu Diego. Não tinha dúvida nenhuma. Ele tinha meus olhos, tinha o formato do rosto do João, tinha até uma covinha no queixo igualzinha à minha. Era meu filho de 15 anos, crescido, quase um homem.
Oi, dona Cláudia, ele disse educadamente. Prazer em conhecer. A voz dele era suave. Ele parecia bem educado, bem cuidado. Mas quando olhou para mim, vi uma expressão confusa, como se alguma coisa estranha tivesse despertado dentro dele. Eu fiquei sem palavras. Era meu bebê, meu Diego, ali na minha frente. 15 anos depois, ele estava vivo, saudável, crescido, mas estava chamando outra mulher de mãe, estava vivendo a vida que deveria ter sido vivida comigo. A emoção foi tão forte que comecei a chorar sem conseguir parar. Cláudia, o que foi? Tia Benedita perguntou, fingindo preocupação. Você está bem? Mas eu via no olhar dela que ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela sabia que eu tinha descoberto a verdade. Fernando, eu consegui falar entre as lágrimas. Quantos anos você tem? Ele respondeu. 15 anos, dona Cláudia. Vou fazer 16 em setembro. Era exatamente a idade que Diego teria. Era exatamente o mês do nascimento dele. Tia Benedita estava ficando nervosa. Cláudia, vamos entrar? Você parece muito abalada. Fernando, vai cuidar do gado que eu cuido da dona Cláudia. Ela estava tentando afastar meu filho de perto de mim, mas eu não ia deixar. Não, eu disse firme. Fernando, me responde uma coisa. Você tem certidão de nascimento? Você sabe onde nasceu? O rapaz olhou confuso para a tia Benedita, como quem pede aprovação para responder. Eu nasci aqui mesmo na fazenda, ele disse hesitante. A dona Benedita sempre me contou que minha mãe morreu no parto e que ela me criou desde então. E nesse momento, meus queridos, eu soube que precisava contar a verdade para ele. Fernando, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele. Seu nome verdadeiro é Diego. Você é meu filho. Foi roubado de mim quando tinha apenas um dia de vida, há 15 anos atrás, na maternidade da cidade. O rapaz ficou em choque. Tia Benedita ficou branca como um pano. Cláudia, você está louca! Que história é essa? Fernando é filho de empregados que morreram aqui na fazenda. Mas a voz dela estava tremendo e eu sabia que era mentira. Tirei a foto do bolso, a mesma que tinha recebido no bilhete anônimo. Fernando, olha essa foto. É você, não é? Ele pegou a foto com as mãos tremendo e confirmou. Como a senhora tem uma foto minha? Porque alguém que conhece a verdade me mandou essa foto junto com um bilhete dizendo onde você estava. E então olhei diretamente para a tia Benedita. Não é mesmo, tia? Alguém que trabalha aqui na fazenda descobriu seu segredo. Tia Benedita tentou mais uma vez negar. Cláudia, você está delirando. Esse menino não é seu filho. Você está sofrendo tanto que está vendo coisas onde não existe. Mas Fernando estava olhando para nós duas com uma expressão de quem estava começando a entender. Dona Benedita, ele disse devagar. É verdade? Eu sou filho da dona Cláudia? E pela primeira vez em 15 anos, vi tia Benedita sem uma resposta pronta. Ela ficou em silêncio, apenas olhando para o chão. Meus queridos, foi nesse momento que toda a raiva acumulada durante 15 anos explodiu dentro de mim. Olha para mim, Benedita, eu gritei. Para de fingir. 15 anos fingindo que estava me ajudando. 15 anos consolando uma mãe que estava sofrendo quando você sabia onde estava meu filho. Fernando se afastou, assustado com minha explosão. Tia Benedita finalmente levantou a cabeça e me olhou nos olhos. E nesse olhar, eu vi a confissão que estava esperando há tanto tempo. É verdade, ela disse baixinho. Fernando é seu filho. E com essas 4 palavras, 15 anos de mentira e sofrimento vieram à tona. Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar. Por que você fez isso comigo? Por que você roubou meu filho e ainda fingiu que estava me ajudando a procurar ele? Tia Benedita começou a chorar. Porque eu queria ser mãe, Cláudia. Eu sempre quis ter um filho e nunca consegui.
Quando você engravidou, quando eu vi aquele bebê lindo na maternidade, eu não consegui resistir. Eu arranjei tudo com uma enfermeira que conheci. E durante 15 anos você me viu sofrer e não sentiu remorso? Eu perguntei, ainda sem acreditar na crueldade da situação. Você me viu chorar, me viu gastar todo o meu dinheiro procurando ele, me viu perder meu casamento e não falou nada? Eu queria falar, ela disse entre lágrimas. Muitas vezes eu quase contei a verdade, mas Fernando estava crescendo feliz, me chamando de mãe. Como eu ia destruir a vida dele? Como eu ia explicar que ele tinha sido roubado? Fernando estava encostado na parede, em estado de choque completo. Então a senhora é minha mãe de verdade? Ele perguntou para mim. E a dona Benedita me roubou? Sim, meu filho, eu disse, me aproximando dele devagar. Você é meu Diego. Eu te procurei todos os dias durante 15 anos. Eu nunca desisti de você. E quando toquei no rosto dele pela primeira vez em 15 anos, comecei a chorar novamente. Diego se deixou abraçar, mas eu sentia que ele estava confuso, perdido. É claro que estava. Em poucos minutos, toda a vida dele tinha virado de cabeça para baixo. A mulher que ele chamava de mãe, na verdade, tinha roubado ele. E a mãe verdadeira era uma estranha que ele acabara de conhecer. Eu preciso de tempo para entender isso, ele disse, afastando-se gentilmente. Isso é muita coisa para processar de uma vez. E ele tinha razão. Era mesmo muita coisa. Tia Benedita estava ainda sentada, chorando silenciosamente. Cláudia, ela disse, eu sei que você nunca vai me perdoar. Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável. Mas eu amo Fernando como se fosse meu filho de verdade. Eu cuidei bem dele todos esses anos. Cuidar bem? Eu explodi novamente. Você acha que cuidar bem justifica roubar um bebê da mãe? Você acha que seu amor por ele apaga os 15 anos que eu perdi da vida dele? Os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia de escola, tudo isso você me roubou. Diego me interrompeu. Por favor, parem de gritar. Eu preciso saber mais sobre isso. Como foi que aconteceu? Como a senhora conseguiu me tirar do hospital? Ele estava perguntando para Benedita, ainda chamando ela de senhora, ainda mostrando respeito pela mulher que o criara. Benedita explicou toda a operação. Como ela conhecia uma enfermeira no hospital que estava passando dificuldades financeiras. Como planejaram tudo durante os últimos meses da minha gravidez. Como a enfermeira pegou Diego do berçário durante a madrugada e entregou para Benedita na porta dos fundos do hospital. E depois, Benedita continuou, eu trouxe ele para a fazenda e registrei como se fosse um bebê que nasceu aqui. Naquele tempo era mais fácil fazer esse tipo de coisa. Eu disse para todo mundo que era filho de empregados que tinham morrido e ninguém questionou. E a enfermeira? Eu perguntei. O que aconteceu com ela? Benedita disse que a enfermeira se mudou para outro estado logo depois do crime com o dinheiro que tinha recebido. Ela morreu alguns anos atrás. Benedita acrescentou. Câncer. Diego fez uma pergunta que me partiu o coração. E meu pai verdadeiro? Onde ele está? Eu tive que explicar que João tinha ido embora no terceiro ano de busca, que não conseguiu aguentar o sofrimento e a incerteza. Ele está em São Paulo, eu disse. Casou de novo. Tem outros filhos agora. Ele desistiu de mim, Diego disse baixinho. Não era uma pergunta, era uma constatação que me doeu profundamente. Não foi assim, eu tentei explicar. Ele estava sofrendo muito também. Cada pessoa lida com a dor de uma forma diferente. Mas eu via que Diego estava magoado com essa informação. Durante 15 anos, ele cresceu achando que não tinha pai nem mãe biológicos vivos. Agora descobria que tinha os dois, mas um tinha desistido de procurar e o outro tinha procurado, mas não encontrado. Naquele primeiro dia, a gente não resolveu nada definitivo.
Diego disse que precisava de tempo para processar tudo. Benedita disse que não ia resistir se a gente quisesse chamar a polícia. Eu disse que precisava decidir o que fazer com toda aquela situação. Mas uma coisa eu sabia com certeza: meu filho estava vivo, estava bem, e eu tinha encontrado ele. Depois de 15 anos de busca, de sofrimento, de esperança quase perdida, eu tinha meu Diego de volta. Mesmo que ele não me conhecesse, mesmo que ele estivesse confuso, ele era meu filho. Nos dias seguintes, a situação ficou muito tensa. Eu não sabia se devia levar Diego para casa imediatamente ou dar tempo para ele se adaptar. Não sabia se devia denunciar Benedita para a polícia ou tentar resolver tudo em família. Não sabia como reconstruir uma relação de mãe e filho com um rapaz de 15 anos que não me conhecia. Diego ficou na fazenda alguns dias, mas veio me visitar em casa. A primeira vez que ele entrou na casa onde deveria ter sido criado, ficou muito emocionado. Eu tinha guardado o quarto dele exatamente como estava há 15 anos. O berço, as roupinhas de bebê, os brinquedos que eu tinha comprado. Isso tudo era para mim? Ele perguntou, mexendo nos bichinhos de pelúcia com cuidado. Sim, meu filho, eu respondi. Eu nunca perdi a esperança de que você voltaria para casa. E nesse momento, vi que ele começou a entender o tamanho do meu amor por ele. Durante 2 semanas, Diego dividiu tempo entre a fazenda e minha casa. Ele ainda chamava Benedita pelo nome, mas começou a me chamar de mãe. Aos poucos, a gente foi construindo uma relação, conversando sobre os anos perdidos, tentando recuperar o tempo. Ele me contou sobre a infância na fazenda, sobre como Benedita tinha sido carinhosa e atenciosa. Ela realmente me tratou bem, ele disse. Nunca me faltou nada. Ela pagou escola particular, me ensinou a ler cedo, sempre cuidou quando eu ficava doente. Isso tornava tudo mais complicado, meus. Era difícil odiar completamente alguém que tinha cuidado bem do meu filho, mesmo tendo roubado ele de mim. Era difícil saber como lidar com sentimentos tão contraditórios, mas a raiva continuava lá. A raiva de ter perdido 15 anos da vida do meu filho. A raiva de ter sido enganada por tanto tempo. A raiva de todos os momentos únicos que nunca mais voltariam. Primeiro sorriso, primeiro dente, primeiro dia na escola. Tudo isso tinha sido roubado de mim. No final da 2ª semana, Diego tomou uma decisão. Mãe, ele disse, e meu coração disparou toda vez que ele me chamava assim. Eu quero morar com a senhora, quero conhecer minha família verdadeira, quero recuperar o tempo perdido. Foi uma das frases mais felizes que escutei na vida. Meu filho estava escolhendo ficar comigo, estava escolhendo reconstruir nossa relação. Depois de 15 anos separados, a gente ia ter a chance de ser mãe e filho de verdade. Mas Diego fez uma condição. Eu não quero que a senhora denuncie a dona Benedita para a polícia. Ela fez uma coisa horrível, mas ela cuidou de mim com carinho. Eu não quero vê-la na cadeia. Era um pedido difícil, mas eu aceitei porque queria respeitar os sentimentos do meu filho. No dia que Diego se mudou definitivamente para minha casa, Benedita veio se despedir. Foi uma cena muito dolorosa. Ela abraçou meu filho chorando, pedindo desculpas por tudo, dizendo que sempre ia amar ele como um filho. Eu sei que o que eu fiz foi errado, ela disse para mim. Eu sei que você nunca vai me perdoar e eu entendo, mas eu quero que você saiba que eu amo Fernando, Diego, como se ele fosse meu próprio sangue. Seu amor não justifica o que você fez comigo. Eu respondi. Você destruiu 15 anos da minha vida. Você me fez sofrer todos os dias enquanto consolava meu sofrimento. Isso é imperdoável. E era verdade. Por mais que ela tivesse cuidado bem de Diego, eu nunca conseguiria perdoar a traição. Diego se adaptou bem à vida na cidade. Ele continuou estudando na mesma escola,
mas agora ia e voltava de casa, da nossa casa. A gente estabeleceu uma rotina nova, jantando juntos, conversando sobre o dia dele, fazendo as coisas normais que mães e filhos fazem. Mas não foi fácil. Diego tinha sido criado numa fazenda, com liberdade total, sem horários rígidos. Eu estava acostumada a viver sozinha há 15 anos, sem ter que cuidar de ninguém. A adaptação foi difícil para os dois. Além disso, Diego às vezes sentia saudade da vida na fazenda, sentia falta de Benedito, e isso me deixava com ciúmes, com raiva. Como você pode sentir saudade de quem te roubou de mim? Eu perguntava. Ele tentava explicar. Mãe, para mim ela foi a única mãe que eu conheci. É difícil apagar 15 anos de convivência. Durante o primeiro ano morando juntos, a gente teve muitas brigas por causa disso. Eu queria que Diego rejeitasse completamente Benedita, que demonstrasse raiva por ter sido enganado, mas ele não conseguia. Para ele, ela continuava sendo uma pessoa importante, apesar do crime que tinha cometido. Com o tempo, eu fui entendendo que esse sentimento dele era natural. Uma criança que é criada com carinho, mesmo em circunstâncias erradas, desenvolve afeto pela pessoa que cuida dela. Não adiantava eu exigir que Diego simplesmente apagasse 15 anos de convivência. O que importava era que agora ele estava comigo, que a gente estava construindo nossa relação verdadeira, que ele me chamava de mãe e demonstrava carinho genuíno. O resto a gente lidaria com o tempo. Durante os primeiros anos, Diego cresceu e se tornou um rapaz responsável e carinhoso. Ele terminou o colegial, prestou o vestibular, começou a trabalhar. A gente desenvolveu uma relação muito forte, baseada na honestidade sobre o passado e na esperança no futuro. Quando Diego fez 18 anos, ele quis procurar o pai biológico. Eu apoiei a decisão dele, mesmo sabendo que seria doloroso. A gente conseguiu o telefone de João em São Paulo e Diego ligou para ele. A conversa foi difícil. João ficou em choque ao saber que Diego tinha sido encontrado. Ele explicou por que tinha desistido das buscas, pediu desculpas, disse que sempre carregou a culpa de ter abandonado a procura. Marcaram um encontro em São Paulo. Eu não fui junto no primeiro encontro entre Diego e João. Achei que eles precisavam conversar sozinhos, resolver as questões deles. Diego voltou de São Paulo emocionado, mas também magoado. Ele tem outros filhos agora, Diego me contou. Uma família nova, uma vida nova. Eu meio que atrapalho essa vida. João veio visitar Diego algumas vezes depois disso, mas a relação entre eles nunca ficou muito próxima. Diego sentia que o pai tinha seguido em frente demais, que não havia mais espaço para ele na vida de João. Era triste, mas era a realidade. Comigo, porém, a relação só se fortaleceu. Diego se casou aos 25 anos com uma moça maravilhosa, a Marina. Eles me deram 6 netos lindos, que são a alegria da minha vida. Diego se tornou um pai presente e carinhoso, talvez porque soubesse na pele o que era crescer longe da família verdadeira. Durante todos esses anos, Benedita tentou manter contato algumas vezes. Mandava cartões de aniversário, presentes de Natal, cartas pedindo perdão. Diego às vezes recebia essas coisas, mas eu sempre pedia para ele não responder. Eu não queria aquela mulher na nossa vida. Benedita morreu há 5 anos, aos 83 anos de idade. Diego foi ao velório, contra a minha vontade. Ele disse que precisava se despedir, que apesar de tudo ela tinha sido importante na vida dele. Eu não fui, não consegui. Até hoje, meus queridos, eu não consegui perdoar completamente o que Benedita fez comigo. A raiva diminuiu com o tempo, mas não desapareceu. Quando penso nos 15 anos que perdi da vida do Diego, quando penso nas primeiras palavras que não escutei, nos primeiros passos que não vi, no primeiro dia de escola que não acompanhei, a dor volta.
mas também aprendi que o perdão não é obrigatório. Nem toda ferida precisa ser esquecida. Algumas dores a gente carrega para sempre e não tem problema nenhum nisso. O importante é não deixar que essa dor impeça a gente de viver o presente e construir o futuro. Hoje, aos meus 71 anos, eu olho para trás e vejo que valeu a pena nunca ter desistido. Valeu a pena procurar Diego durante 15 anos, mesmo quando todo mundo achava que eu estava louca. Valeu a pena manter a esperança viva, mesmo nos momentos mais difíceis. Meu filho está aqui comigo, meus netos me chamam de vovó e nossa família está unida. Diego se tornou um homem maravilhoso, um pai exemplar, um filho carinhoso. A gente recuperou o tempo perdido da melhor forma que pudemos. Claro que algumas coisas nunca mais voltam. Eu nunca vou saber como era a voz de bebê do Diego, nunca vou saber qual era a brincadeira favorita dele aos 5 anos, nunca vou saber como ele era quando perdeu o primeiro dente. Essas memórias foram roubadas de mim para sempre. Mas a gente criou memórias novas. Eu vi Diego se formar na faculdade, vi ele se casar, vi os netos nascerem. Estive presente nos momentos importantes da vida adulta dele e isso também vale muito. Para as mulheres jovens que estão me assistindo, eu quero deixar uma mensagem. Nunca desistam dos seus filhos. Não importa o que aconteça, não importa quanto tempo passe, não importa o que os outros falem. Uma mãe nunca desiste. O amor de mãe é a força mais poderosa que existe no mundo. E para as mães que estão passando por situações difíceis, que estão procurando filhos desaparecidos, que estão sofrendo qualquer tipo de dor, mantenham a esperança viva. Pode demorar um dia, pode demorar 15 anos, mas o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. Eu aprendi que nem sempre a gente consegue perdoar quem nos machuca, e não tem problema nisso. O importante é não deixar que a raiva controle nossa vida. Eu carreguei a mágoa de Benedita até hoje, mas não deixei que essa mágoa me impedisse de ser feliz com Diego. A vida me ensinou que a justiça nem sempre vem do jeito que a gente espera. Benedita nunca foi presa, nunca pagou legalmente pelo que fez, mas ela viveu 15 anos sabendo que tinha destruído uma família, carregando o peso da mentira todos os dias. De certa forma, isso também foi um castigo. O que mais me orgulha hoje é ver o homem que Diego se tornou. Apesar de ter crescido longe de mim, apesar de ter sido criado por quem o roubou, ele desenvolveu valores bons, caráter forte, coração generoso. Talvez isso prove que o amor verdadeiro deixa marca, mesmo quando não está presente fisicamente. Meus queridos, essa é a minha história. Uma história de perda, de busca incansável, de descoberta dolorosa, de reconstrução familiar. Uma história que prova que o amor de mãe não tem limites, não tem prazo de validade, não se cansa nunca. Eu quero que vocês saibam que é possível sobreviver às piores traições, às maiores dores, às injustiças mais cruéis. É possível reconstruir uma vida depois de 15 anos de sofrimento. É possível recuperar o amor mesmo quando tudo parece perdido. Comentem aqui qual parte da minha história mais tocou vocês. Contem se conhecem casos parecidos, se têm avós ou mães que passaram por situações difíceis. Vamos conversar, vamos compartilhar nossas experiências, porque juntas a gente é mais forte. E lembrem-se sempre, enquanto houver amor, enquanto houver esperança, enquanto houver vida, nunca é tarde para recomeçar. Meu Diego voltou para casa depois de 15 anos. O filho de vocês, o amor de vocês, a felicidade de vocês também pode voltar. Obrigada por me escutarem com paciência. Obrigada por dividirem essa história comigo. E que Deus abençoe todas as famílias que estão passando por dificuldades. Um beijo no coração de cada um de vocês.